Olá, tudo bem com você? Que bom estar aqui com a gente mais uma vez no nosso podcast Roda de Amigos. É muito bom ter você com a gente. Peço que você acompanhe, que você fique ligado, porque na realidade a gente está dando uma mudada no formato, né? Quem já acompanha o programa Roda de Amigos, 17 anos no ar, né? Parceria de longas datas aqui também com a Rádio Nova Difusora. E a gente está nesse novo formato de podcast. Eu sou Elias Kaká, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui é bacana porque é o seguinte, a gente fala sobre diversos assuntos, um bate-papo descontraído, numa boa, para informar você, sempre de uma forma muito tranquila, de uma forma muito simples. Eu peço que você fique com a gente e o tempo passa rápido, já vou começar já o nosso podcast de hoje, já anunciando o nosso convidado, muito bacana. A gente já estava batendo um papinho aqui no Making Off e você pode ter certeza, fica com a gente que tem muita coisa bacana para você estar ouvindo, curtindo e aprendendo. Eu estou aqui com o Dr. Ricardo Lau, que é o vice-presidente da Comissão do Direito Sistêmico da OAB e também advogado das empresas Avante. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo Obrigado bem? pela sua presença, viu? Opa, eu que agradeço Sorriso a bonito. oportunidade. Olha que cândido. Puxei meu pai. Eu quero agradecer inicialmente a Rádio Difusora por estar abrindo esse espaço para a gente poder bater um papo, né? Gostei muito desse novo formato de podcast, traz uma leveza, né, que nós estamos precisando. Deixa mais à vontade, né? A gente fica mais leve, né? Não fica aquela coisa tão formal. E agradecer principalmente o Sincomércio, né, nas pessoas do presidente, o seu Rafael Paz, o seu Cláudio Paz também, que é nosso amigo e é companheiro aí. Beleza, o senhor falou uma palavra que, olha, eu falei muito no final do ano passado. Leve, leveza. Pra gente tá precisando ter um ano leve. Eu falei sempre com a minha família, né? No final do ano passado, de 2023, eu falei, olha, que 2024 seja um ano de bênção, de prosperidade, saúde, mas que seja um ano leve. Porque, doutor, tem sido muito pesado, né? Tem sido, principalmente quando se diz em redes sociais, né? Tá difícil, né? Tá tenso. Com certeza. Parece que o Brasil entrou num túnel de uma polaridade e de uma Extrema, forma geral. né? Extrema. É política, é nas religiões, e aí as pessoas... o bom das redes sociais é lógico que deu voz para as pessoas, mas as pessoas às vezes acabam pegando um comentário que às vezes a pessoa fez e já sai criticando e atacando. Então, assim, as pessoas estão muito alvoroçadas, muito inflamadas com alguns assuntos que não deveriam ser assim, né? E o meio termo, ele parece que desapareceu, né? Não tem mais o meio termo. E uma coisa que, de uma certa forma, acaba entrando um pouquinho também na sua área, depois a gente vai bater um papo dentro do que a gente já tem para sugar um pouquinho do senhor e aprender um pouco mais. Mas a questão hoje do fake news, do deepfake, que a pessoa, ontem, eu não vou lembrar, não vou falar ontem, porque foi com a data voando aí. Estão colocando alguns jornalistas dando notícias falsas, porque agora coloca o rosto... Aquilo que a gente achava... Artificial. Aquilo que a gente achava antes, que ia ser coisa só para daqui 50, 100 anos, eu nem chegaria, chegou e rápido. Primeiro, as fake news de pessoas que escrevem coisas e as pessoas acreditam e já compartilham de imediato isso. Isso é complicado também, né? Com certeza. Aí um fake... cria uma personalidade fake e começa a soltar notícias, principalmente nessa época de campanha, foi terrível isso aí, né? Com certeza, é muito complicado isso aí. E mais uma vez, como a gente falou, tem que chegar no meio termo, a gente vai ter que entender da mesma forma que essa tecnologia ela veio, e quando vem para ficar. Não adianta a gente querer brigar contra ela, mas nós temos que regulamentá-la, nós temos que aprender a dominá-la, nós temos que aprender a lidar com ela no nosso dia a dia. É considerado crime? Isso hoje entrou, por exemplo, tem algum artigo que considera crime eu fazer o que a gente chama de deepfake, eu pegar a sua imagem e colocar algo ali que não foi o senhor que falou. Certo. Isso é considerado de alguma forma crime, não? Olha, não é a minha área de atuação, que eu não trabalho na área penal, mas, de qualquer forma, já existem leis que dão, digamos, que acolhem esse tipo penal, né? Então, por exemplo... Isso pode ser entendido como uma falsidade ideológica, né? Então já tem um crime para isso. Agora, especificamente para essa criação de fake e coisa e tal, na rede social, realmente não é a minha área. Eu não
uma dimensão de até quando vai. Uhum. Ah, mais um ano acaba, mais 6 meses acaba. A gente ficou sem essa perspectiva. Eu acho que isso complicou Exatamente. muito. Porque a gente perde a noção de planejamento, né? Você tem uma empresa, você tem um caixa. E você fala, até quando isso aqui vai aguentar? Então, vou segurar antes de perder. Enfim, foi realmente uma fase muito difícil, né? Com certeza. E existe área de atuação também tributária para empresas do Sistema Simples Nacional? Como é que funciona isso? Ah, com certeza. Veja, o Simples Nacional tem muitos empresários que estão na área do Simples Nacional que pensam que porque eles pegam só aquela alíquota, né, única e pagam uma guia única, você não tem o que fazer de planejamento. E não é bem assim. Existem algumas, como que eu posso dizer? Ramificações? Algumas áreas de atuação, tá? Que os produtos que eles trabalham, que eles comercializam, é um chamado, agora eu vou ter que usar uma parte técnica, né? É um chamado monofásicos. O que é isso? É quando a empresa, a indústria, ela já recolhe o imposto antecipadamente. Quando chega lá, por exemplo, na farmácia, no supermercado, tá? O que acontece? Eles pegam o faturamento e pagam todos os impostos, os 7 impostos que estão dentro da guia do Simples, eles pagam em cima do faturamento, certo? Só que tem alguns impostos que eles já pagaram quando eles compraram a mercadoria. Então, isso tem que ser chamado, a gente chama de segregação de mercadoria. Ou seja, eu pego o faturamento, por exemplo, 100 mil reais deu esse mês. Só que 20 mil reais, ele não vai pagar PIS e COFINS. Então, eu tenho que separar isso e calcular o imposto sobre tudo, mas essa aqui separar. E isso, por exemplo, é um trabalho que a gente faz, e aí tem a oportunidade o quê? De recolher, de reaver o que você pagou a mais nos últimos 5 anos. Então, isso tem ajudado muito as empresas. Porque é a informação que quem é do Simples Nacional não tem. Né? Normalmente não. De saber, não todos, vamos generalizar. Mas não sabe-se muito como lidar com isso, porque... Quando nós falamos, por exemplo, de pequenos comércios, tá? Supermercados, farmácias de bairro, bares, lanchonetes, normalmente eles têm um contrato com um escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade, muitas vezes, não tem condições de fazer essa segregação área por área, tá? Porque eles trabalham com muita gente. E a gente entende isso. Então, é aí que a gente entra para fazer esse olhar, a gente vai fazer esse levantamento e vai verificar. Pensa só no seguinte, eu falei que são nos últimos 5 anos, ou seja, são 60 meses. Se você estiver pagando R$500 a mais por mês, sem correção, sem nada, já deu R$30 mil para você recuperar. Aí a gente começa a perceber que fala, uau. E essa recuperação, ela é rápida. É isso que eu ia perguntar, como que é esse processo? Esse aqui a gente faz o levantamento, a gente entra diretamente na Receita Federal, nesse caso é a Receita Federal que cuida disso. Eles analisam, estando tudo em ordem, coisa de 3, 4 meses, eles estão depositando na conta da empresa. E o que o Simples Nacional precisa ter ou em dia, como o que, ou atuando de que forma para poder conseguir esse benefício, conseguir se enquadrar para poder ser exigido esse retorno? Esse benefício não é para qualquer empresa do Simples, tá? E não é uma coisa específica por causa do Simples. Normalmente, o que são os produtos que são esses chamados monofásicos, tá? São, por exemplo, bebidas chamadas bebidas frias, tá? Refrigerante, cerveja, água. Então, aí você já pegou bares, lanchonetes, restaurantes, tudo isso aí já pode ser beneficiado com esse sistema. Porque automaticamente eles compram, mantém estoque, ele tem as notas e eles têm fornecedores. Quando eles pagam para o fornecedor, eles já estão pagando o imposto embutido. Então, agora a gente tem que segregar e pedir o que ele pagou a mais de volta. Farmácias e supermercados, por exemplo, o supermercado também tem bebidas frias, mas, além disso, tem produtos de limpeza, de higiene pessoal. Pasta de dente, shampoo, coisa, tudo isso é monofásico. Então, todas as farmácias, supermercados têm esse benefício.
Lojas de autopeça, aí é específico, né? Então, assim, tem vários ramos que valem a pena realmente, pelo menos consultar, dar uma olhadinha, né? A gente vai, a Avante vai até a empresa, faz uma primeira análise para ver se está acontecendo isso, e se for isso, aí sim que nós vamos fazer o contrato, etc. e tal. Ou seja, a gente ajuda também o empresário a pelo menos ter certeza se ele está pagando ou não esse imposto a mais. Até onde? Qual a estrutura de uma empresa para ela se enquadrar no Simples Nacional? O que é que... Tem algumas regras, mas a específica, a mais comum, seria a parte de faturamento. Tá? Houve uma mudança agora que eu não peguei, mas assim, é mais ou menos em torno de 4 milhões e 800 por ano. Então, uma empresa que fatura até em torno de 120 mil reais, ela pode estar no Simples. Só que aí que tá. Às vezes a gente acha que o Simples, pelo fato de chamar Simples e ter uma única alíquota para vários impostos, ela é o melhor regime tributário. E nem sempre ele é assim. Isso vai depender da estrutura da empresa, vai depender da folha de pagamento dela, se é mais alta, se é mais baixa, tudo isso aí pode influenciar. E às vezes a gente, dentro desse trabalho da Avante, fazer a migração do Simples Nacional e a empresa ir, por exemplo, por lucro presumido, e ela vai passar a pagar muito menos impostos do que pagaria no Simples. Então, temos bastante serviço para ser feito, sim, para atuar dentro da área do Simples Nacional. Inclusive, você fica ligado com a gente, porque no final desse nosso bate-papo, o doutor vai dar todos os links, como é que você faz para procurar Avante, tirar suas dúvidas, todos os contatos, tudo direitinho. Agora, é hora de mistério. Opa! Doutor Ricardo, dizem por aí, tá todo mundo falando sobre o bendito fator K. Doutor, o que é esse fator K? Bom, pessoal, acabamos por aqui o nosso podcast. Obrigado pela sua presença, pessoal. Brincadeira. Vamos saber o que é. Vamos saber o que é esse fator K. Explica pra gente. Tá. Fator K é uma tarifa que é cobrada pela Sabesp na conta das empresas, tá? Pessoa Isso, empresa. Para empresa. Okay. Tá? E não é todas as empresas. O que é o fator K? Fator K é o que eles chamam de fator de poluição. Existem empresas que jogam muitos resíduos no esgoto. Sim. Isso vai trazer um trabalho maior para a Sabesp, além de um trabalho também custo, com produtos, coisa e tal, para recuperar essa água. Então ela cobra essa taxa chamada fator K. Ela é legal, tá tudo bem. A questão só é o seguinte: a Sabesp começou a entender que, por exemplo, um restaurante, ele é fabricante de comida, sim, de alimento, porque eles preparam o alimento, tá? Só que é o seguinte, quando na regra diz indústria de alimentos, é uma indústria, não é um comércio. Ele não entra nessa... Restaurante é comércio, né? Então, assim, é uma empresa grande, sei lá, Lacta, Kellogg's, ou seja, isso é uma indústria. Que tem a matéria-prima, produz, embala, tudo isso a gente chama de indústria. O cara que compra um tomate, corta e serve, frita ali uns bolinhos, isso não é uma indústria. Só que a Sabesp começou a cobrar dos restaurantes, bares, lanchonetes. Eu cheguei, não tenho cliente, mas eu cheguei a ver, inclusive, decisões até de escolas, porque a escola prepara a alimentação. Tudo que é ligado ao alimento, que aumenta por causa de lavar os alimentos, algo assim aumenta... Eles estão cobrando indistintivamente. Só que o que acontece? A própria lei diz que a Sabesp, antes de cobrar essa taxa, ela é obrigada a fazer um estudo prévio, para saber se aquele restaurante polui ou não. E lá no local. No local, recolher os resíduos, analisar e falar, ok, esse está acima do normal, então nós vamos cobrar essa taxa K. Pergunta se a Sabesp faz isso. Não, mas óbvio que não, até porque tem uma demanda gigante. Então eles começaram a cobrar de todo mundo e se colar, colou. Quem reclamar, eles são obrigados a devolver. E eles avisam antes, isso vem na conta? Como é que é feito Alguns isso? Alguns casos eles avisam antes, mas nem sempre. Tá? Principalmente os casos mais antigos, eles não avisavam, eles simplesmente começavam a cobrar. Isso vem na conta sim, está escrito lá, fator K, tá? E principalmente como eu disse, essa parte de restaurantes, bares, lanchonetes, entra no nosso site,
a gente vai dar a assistência, e aí a gente vai ver, a gente vai fazer análise e falar, olha, você tem o fator K. Ok, então agora vamos sentar, você vai me trazer toda a documentação, eu só preciso de uma única folha, conta de água, para saber se está sendo cobrado esse fator K ou não. E a boa notícia é a seguinte, tá? Esta aí, como não é tributária, é uma tarifa, a gente recupera até os últimos 10 anos do que a Sabesp cobrou. Peraí, então, na realidade, isso já faz um tempo que é cobrado, então? Com certeza. Com certeza, inclusive... Sempre como fator K? Sempre? Ou era de alguma outra forma estipulado isso na Eles, conta? às vezes, colocam como fator de poluição e, às vezes, fator K. Mas agora, ultimamente, todos que a gente tem visto é fator K. E com um detalhe, nós temos decisões que já fazem mais de 15 anos que o Poder Judiciário está dizendo para a Sabesp que esse fator K não pode ser cobrado. E eles continuam cobrando. Então, você vê que, realmente, assim, é o famoso se colar, colou. Mesmo Código Judicial, Aham. é aquele lance, né? Se você pagou, tá pago. Se você buscar... Podemos resumir, então. Se você pagou, tranquilo, você vai pagar, ela vai receber de bom grado, muito obrigado. Exatamente. Agora, se o empresário ele resolver recorrer a isso, ele tem como conseguir ressarcir ou parte, pelo menos, desse imposto que ele pagou. Não, tudo. Tudo? Nos últimos 10 anos, Nos tudo. últimos 10 anos. Tá? Não é todo mundo que está sendo cobrado nos 10 anos. A gente tem encontrado muito 4, 5, 6 anos. Então, aí, tudo que ele pagou de fator K, a gente consegue recuperar. Bom, aí nesse caso, só é só a este pessoa caso, analisar ele é a um conta. pouco mais demorado, porque não é feito direto pela Sabesp, tem que passar pelo Poder Judiciário, tem toda aquele trâmite rapidíssimo do nosso Poder Judiciário, né? Mas em torno de um ano e meio, mais ou menos, a gente já já tem algumas decisões. Tá bom. Decisões não, já estamos recebendo entrando. mesmo. Isso é bom. E nessa época que a gente está vivendo, você ter dinheiro, ainda mais para empresário, você ter dinheiro entrando, é maravilhoso. Ainda mais o dinheiro que você que está me assistindo agora, você que é empresário, você que tem a sua empresa dentro, que se enquadra dentro daquilo que o doutor falou, olha só, acendeu uma luz de repente para você estar entrando com recursos para conseguir arcar com algumas consequências, algumas dívidas, arcar com alguns compromissos que de repente você estava preocupado. Tá aí a grande luz. E tem só um ponto bastante interessante. Existe, lógico, no comecinho uma questão das custas que tem que pagar, etc e tal. Mas realmente o empresário não vai colocar a mão no bolso, porque ele só vai pagar no êxito. Tá bom. A hora que sair o dinheiro, que aí a gente tira a nossa parte, então... Doutor, como a gente achar a Avante? Redes sociais, telefone, fica à vontade. O site é o melhor caminho, né? www.avanteie.com.br. IE é de inteligência empresarial. Ok. Porque ali já tem inclusive o link pro WhatsApp, coisa e tal, a pessoa se encontra lá facilmente. Tá bom, obrigado pela sua presença. Quero agradecer aqui o Rafael Paes, que é o presidente do Sim Comércio, Cláudio Paes também, um grande abraço, brigadão, companheiro nosso. E fica aí suas considerações finais, doutor. Mais uma vez, eu agradeço a Rádio Difusora, agradeço você, Cacá, pelo bate-papo gostoso que a gente teve, agradeço ao Márcio, que esteve aqui nos apoiando, nos ajudando, e mais uma vez, o Sim Comércio, na pessoa do Rafael e do seu Cláudio, que realmente são grandes parceiros nossos, e, com certeza, quem é associado da Sim Comércio, também fala com a gente que a gente tem uns planos especiais aí, tem alguns benefícios. Tá bom. Muito obrigado. Você viu aí, tá dado o recado, pode procurar aí nas redes sociais, Avante, para você ficar por dentro de como é que você pode estar entrando todos os recursos aí para estar, de repente, reavendo alguma coisa que já é seu por direito. E eu fico aqui só te agradecendo mais uma vez pela sua paciência, a presença que ficou com a gente aqui nesse podcast. Espero que você tenha curtido, gostado, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Obrigado, fique com Deus, que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Seja feliz e sorria sempre. Valeu!